Salve galera da Green Power, meu nome é Alana. Estamos aqui gravando mais uma série de vídeos para o nosso canal. Hoje então vamos falar de uma parte da planta. Uma parte que nós não vemos, mas que é uma parte essencial para o cultivo. Vamos falar sobre raízes, a importância dela, os erros mais comuns cometidos no cultivo. Então espero que essas informações incrementem muito as suas próximas experiências. Bom, quero começar esse vídeo explicando que a parte de cima da planta, a parte que a gente consegue enxergar da planta, ela é o reflexo das raízes. Se você tem uma raiz bem desenvolvida, bem nutrida, você vai ter uma planta saudável. Tudo o que acontecer na raiz vai refletir então no que a planta vai ser em cima, desde o seu desenvolvimento, das suas folhas, da sua coloração, do seu fruto e do tamanho desses frutos e flores também. Sendo assim então, as raízes devem ser o centro das nossas atenções. As regas são extremamente importantes, o tipo de solo utilizado, o tipo de fertilizante utilizado, pH, frequência de rega, tudo isso faz com que você tenha sucesso ou não no desenvolvimento das suas raízes. Por isso, então, é tão importante que as raízes estejam bem desenvolvidas no cultivo indoor. Toda a parte que a gente vê crescendo e evoluindo acima do solo não deixa de ser um reflexo desse desenvolvimento das raízes e das suas ramificações abaixo do solo. Certamente, então, vocês já tiveram a experiência de colocar uma semente germinar. A partir do momento que a semente quebra essa dormência e abre, a primeira estrutura que aparece é a radícula. Essa radícula, então, ela é a primeira parte de uma raiz, ela é o primórdio de uma raiz. Sendo assim, dela que vão sair todas as ramificações para que essa raiz se desenvolva abaixo do solo. De tão importante que é essa estrutura, que ela é a primeira estrutura que aparece na hora que a semente germina. A raiz, então, ela confere a sustentação e a fixação da planta no solo. E ela passa a ser o meio de absorção, tanto de todos os nutrientes como de água, que vão levar todos esses nutrientes e água para as partes aéreas da planta acima do solo, fazendo com que se desenvolva e possa crescer adequadamente. Então eu vou falar dos cuidados que a gente deve ter para que as raízes se desenvolvam. São 3 os cuidados principais que eu vou citar aqui. O primeiro cuidado, então, é o substrato, o solo. Qual o solo que deve ser escolhido? Bom, temos um mix, então, composto por perlita, vermiculita e fibra de coco, aonde se torna com que o solo fique mais aerado e poroso e leve, misturado com a turfa, né? Assim você tem um pH adequado e uma mistura adequada para que as raízes se desenvolvam. Uma vez que esse solo fique muito compactado, vai criar uma resistência para que a raiz se desenvolva, sendo assim a raiz vai ter que ter mais energia, mais desgaste e rendendo menos, porque toda a resistência vai fazer com que essa energia que ela poderia estar se desenvolvendo seja para quebrar o solo e para que ela possa se desenvolver então. O segundo cuidado que a gente deve ter para que a raiz se desenvolva adequadamente é com a irrigação. Sabendo que a raiz ela precisa de oxigênio para respirar, a gente não pode estar tendo uma rega frequente, porque isso faz com que a planta se afogue. A rega deve ser observada dependendo muito do ambiente onde a planta se encontra. Em regiões mais úmidas, a rega vai ser mais espaçada. Em regiões mais secas, a rega vai ser mais constante. Isso também depende muito do seu substrato, a escolha do solo e o tipo de luz utilizada também no seu cultivo. O terceiro cuidado que eu quero citar aqui, então, é o aporte nutricional. Os nutrientes que são oferecidos para a planta, para que ela seja absorvida pelas raízes. As plantas elas têm necessidades de macro e de micronutrientes. Então, a escolha dos fertilizantes deve englobar macros e micronutrientes. E também, quando for fertilizar, a água deve estar no pH ideal. Dependendo da época da planta, do estágio dela, é exigido um pH adequado. O pH faz com que os nutrientes sejam absorvidos ou não. Cada nutriente tem uma faixa precisa de pH. Por isso, então, é muito importante que um medidor de pH seja utilizado antes de cada rega,
tendo essa rega a utilização de fertilizantes ou não. Além desses 3 cuidados que eu citei, um outro ponto importante que a gente deve prestar atenção na hora do nosso cultivo e que é fundamental para o desenvolvimento da raiz é a escolha do vaso. Bom, os vasos de plástico, eles são os mais comuns e utilizados. Porém, os vasos de feltro, eles conferem uma maior aeração nesse solo e uma maior oxigenação das raízes. Sendo assim, o vaso de feltro ele faz com que a raiz respire mais e se desenvolva mais rápido. Além do material do qual o vaso é composto, é importante também prestar atenção no tamanho do vaso. A raiz, ela cresce, primeiramente ela vai de encontro ao fundo do vaso e depois ela se ramifica. Então é importante que seja feito transplantes durante o cultivo, que se comece num vaso menor, no estágio vegetativo, e quando a planta passar para a floração, que esse solo seja renovado, seja incrementado, que quando a planta se der encontrar com esse novo solo, ela vai ter um crescimento bem acelerado e vai fazer com que as flores se desenvolvam melhor. Então, fazer esse transplante é fundamental. O modelo do vaso mais profundo seria mais interessante se você tivesse bastante luz e altura no seu cultivo. Se o seu quarto ou o seu grow for menor, os vasos deverão ser menores, porque o vaso também ajuda a limitar o tamanho da planta. Então é importante saber do tamanho final que você quer a planta, para que você possa dimensionar corretamente o tamanho do vaso. Aqui eu tenho então os modelos de vasos. Esses sendo os vasos de feltro, como eu citei anteriormente, onde facilita a oxigenação, porque é um material poroso. Dessa forma faz com que a raiz respire melhor e se desenvolva mais. Também é um vaso que ajuda a manter, a resfriar o solo, caso esteja em dias quentes. Aqui os vasos de plástico, né? Aqui um modelo de vaso profundo, como eu citei também, muito bom para o desenvolvimento da raiz. E caso sejam feitos transplantes, o que é o ideal e o indicado, vasos maiores, para que na época de floração a planta possa encontrar um novo solo e um novo meio para se desenvolver melhor e mais rápido. Agora eu vou dar algumas dicas para corrigir alguns erros muito comuns que são cometidos no cultivo indoor. Um deles, então, é o excesso de água. Bom, como eu citei antes, é muito importante que a planta não seja afogada. Quando você rega a planta constantemente, o solo ele não chega a ficar seco. Bom, o estresse hídrico é importante para que as raízes se desenvolvam. Uma vez que o solo vai secando de cima para baixo, a raiz, quando ela vai sentindo essa falta de água, ela vai se movimentando ao fundo para poder buscar mais água. Quando ela chega ao fundo e não encontra mais água, ela começa a se desenvolver se enrolando no vaso, o que não é o ideal. Então você vai regar a planta conforme o solo for secando. Existem 2 métodos. Você pode pegar um palito de picolé, um palito de churrasco e afundar no vaso e retirar, e daí assim você observa se o palito vai estar úmido ou não no fundo do vaso. Ou você pode usar medidores também eletrônicos, que indicam no visor se o solo está seco, se ele está normal ou se ele está úmido. Dessa forma você consegue fazer uma rega com precisão. Toda vez que a planta estiver precisando de água, você vai estar ofertando água para a planta. Lembrando também que para fertilizar a planta, o ideal é que seja fertilizada uma vez por semana. Ou seja, uma vez por semana você pode ofertar os fertilizantes e, se necessário, uma rega entre uma fertilização e outra, que seja ofertada somente água para a planta com o pH corrigido anteriormente. Aqui temos então 2 modelos de pH, medidor de pH, umidade do solo, né? Para que a gente saiba se o solo está úmido ou está seco para uma nova rega, a gente pode estar aferindo com esses aparelhos, então tendo uma medição com precisão, fazendo com que a rega seja a rega adequada, que a planta não fique nem seca demais e que ela não fique nem úmida demais. Então aqui a gente tem um medidor mais simples, onde ele vai dizer
se está seco ou se está molhado, se o solo está ácido ou se ele está alcalino, e a luminosidade também. Esse medidor, além de medir a umidade, ele mede o pH do solo para saber se o solo se encontra no pH adequado para a absorção dos nutrientes. Aqui então um medidor digital, que também vai aferir temperatura do solo, luminosidade e se o solo está úmido ou está seco. Outro erro comum é a escolha do solo. Muitas pessoas usam solo compactado. Como eu citei anteriormente, o solo compactado apresenta resistência à raiz, fazendo com que retarde esse crescimento. Então, tanto o excesso de água quanto o solo compactado faz com que a planta não se desenvolva. Você vê que a planta ela não está crescendo na velocidade que ela deveria, porque ela está encontrando ou um solo muito alagado ou uma resistência muito grande. Então, importante que esse solo seja aerado. As raízes também respiram, elas precisam de um solo que ofereça essa oxigenação para o desenvolvimento adequado delas. Vou falar então de alguns problemas, de como identificar e de quais são as causas possíveis deles estarem ocorrendo. Dessa maneira você pode estar observando isso e ver se essas informações batem com o que você tem no seu cultivo para poder estar corrigindo alguns problemas simples, mas que dão toda a diferença na hora do cultivo. Quando a planta apresentar baixo crescimento, o que pode ser? Pode ser deficiência nutritiva, então é importante saber os fertilizantes que são utilizados, do que eles são compostos, macro e micronutrientes, nunca esquecendo também de corrigir sempre o pH da rega e de estar medindo também a eletrocondutividade. Dessa forma nunca vai estar se passando do limite aceitável pela planta, não correndo o risco assim também de queimar a planta e modificar seu sabor ou seus efeitos. Às vezes a gente observa algumas plantas que apresentam as folhas finas e um pouco murchas. O que isso pode ser? Pode ser que a planta ela esteja num vaso muito pequeno. Dessa forma, as raízes não têm mais para onde se desenvolver. A planta sentindo isso, ela não vai estar se desenvolvendo mais. Então, quando você observar folhas finas e as plantas murchas, muito provavelmente o vaso em que elas estão já estão muito pequenos para elas. As raízes, se elas estiverem machucadas ou se elas estiverem cortadas, elas vão favorecer a presença de fungos, de alguns nematóides. Então é muito importante que as raízes sempre estejam saudáveis. Uma outra dica é colocar no fundo do vaso argila expandida, para que ali seja uma drenagem da água, não ocorrendo acúmulo de água no fundo do vaso. Às vezes esse acúmulo de água no fundo do vaso vai fazer com que as raízes apodreçam, e esse apodrecimento das raízes podem favorecer o surgimento de ataque de pragas. Uma outra dica que eu quero dar é falar um pouco sobre os fungos benéficos. Quando você vai compor o seu solo, quando é composto de vermiculita, perlita, fibra de coco, turfa, quando esses materiais são inertes, ou seja, não possuem nada neles, é importante que a gente esteja ofertando alguns fungos benéficos. Esses fungos facilitam o transporte de alguns nutrientes e a absorção deles pelas raízes. Então existem fungos para que sejam colonizados esses solos. Importante também que isso ocorra principalmente num cultivo orgânico. Se você opta por um cultivo orgânico, esses fungos e bactérias vão fazer grande diferença no desenvolvimento das plantas. Então agora eu quero mostrar na imagem como que ocorre essa absorção e qual é a importância dela para o desenvolvimento da planta. A gente pode observar abaixo do solo ali então a raiz e as suas ramificações, onde temos todos os nutrientes, os macronutrientes, os micronutrientes. Esses nutrientes são absorvidos pela raiz através da solução do solo, né? Então, são absorvidos e são enviados através de seiva bruta pelo xilema para as partes aéreas, aonde vai ocorrer respiração e fotossíntese. Essas partes aéreas vão levar para baixo do solo de novo a seiva elaborada, retornando para as raízes.
Por que é importante esse desenvolvimento das raízes adequado? Primeiro, como eu citei anteriormente, o pH do solo deve estar no ideal para a absorção desses nutrientes. O pH não estando corretamente, esses nutrientes não serão absorvidos. Sendo assim, não vai ocorrer respiração e fotossíntese adequada e vai estar comprometendo o desenvolvimento da planta no total. Então, é muito importante que as raízes sejam cuidadas adequadamente, que o líquido ofertado a elas sempre esteja no pH correto, para que então essa absorção dos nutrientes seja feita e todo o desenvolvimento dela seja adequado. Mais uma vez agradeço a todos então que estão curtindo a página, continuem seguindo e ligados no nosso canal, todas as dicas. Prestem muita atenção no seu cultivo em relação às raízes, é de extrema importância o desenvolvimento delas para que a gente tenha boas colheitas. Qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.